Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, quinto domingo do tempo comum, nos apresenta o grande tema da caridade, especialmente daquela caridade operativa em favor daqueles que sofrem. É o que vai nos dizer a primeira leitura, é o que vai nos dizer o Salmo. E Jesus no Evangelho vai nos exortar a sermos luz do mundo e sal da terra, a fim de que as nossas boas obras brilhem diante dos homens e eles possam glorificar o Pai pelo testemunho de nossa fé. De fato, a força evangelizadora do testemunho, a força evangelizadora do exemplo são algo de muito eloquente que nós cristãos temos que como que redescobrir. Depois, quando olhamos a história da igreja, está repleta deste grande testemunho de santos, homens e mulheres que de fato dedicaram sua vida ao serviço das pessoas, sejam nas obras de misericórdias espirituais, sejam nas obras de misericórdias corporais. A primeira leitura vai dizer que aqueles que dão de comer aos que têm fome, aqueles que vestem os nus, aqueles que socorrem os necessitados, eles encontrarão também diante do Senhor a misericórdia. Terão as suas preces escutadas, as suas orações serão ouvidas pelo Senhor. E o que é mais importante, brilhará diante deles a luz de Deus. E as trevas que talvez eram os seus corações, porque não amavam, porque não se dedicavam, não se abriam ao seu próximo, se tornarão então luz que iluminará também a outros, sendo exemplo para que outros possam também imitar. É o que Jesus diz no Evangelho, que a vossa luz brilhe diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, tudo que nós necessitamos hoje, cristãos que deem um testemunho autêntico de sua fé, cristãos que de fato façam o mundo sentir o desejo de seguir Jesus Cristo por ver o estilo de vida, por ver toda esta grandeza, esta elevação na maneira de viver e comportar daqueles que são seguidores do Senhor. Nós necessitamos falar com as nossas obras. O grande apóstolo, o grande pregador, que foi Santo Antônio de Pádua, em um momento de suas pregações, diante de tantos falatórios, diante de tantas e tantas palavras vazias, ele exclamou: que cessem as palavras e que falem as obras, porque é isto que dará testemunho de fato, se nós somos ou não seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos praticar o Evangelho, não apenas ouvi-lo, não apenas compreendê-lo, mas de fato vivenciá-lo. Porque Jesus também nos advertiu muitas vezes a este respeito. Nós não podemos ficar na teoria, nós não podemos ficar apenas na reflexão. Precisamos passar pela teoria e pela reflexão, mas temos que ir adiante, colocando em prática tudo quanto Ele mandou. Porque no dia do juízo, o que nos valerá serão as obras praticadas pela fé que nós temos em Jesus Cristo, ou não praticadas. Jesus dirá, aqueles que se condenarão ao inferno, que não é quem diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a vontade do Pai. Nós, portanto, precisamos exercer com mais assiduidade, nós precisamos, de fato, exercer com mais intensidade a caridade em favor das pessoas, seja realizando as obras de misericórdias espirituais ou também aquelas corporais. Devemos lembrar-nos, entretanto, que esta caridade em favor dos nossos irmãos, ela não resume a nossa prática cristã. Ela não esgota o conjunto daquilo que um cristão deve viver. Esta é uma parte da vivência do cristão. Mas juntamente com as obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, visitar os doentes, os encarcerados, fazer o bem ao necessitado, socorrer o pobre em seu sofrimento, juntamente com isto, o cristão deve buscar também uma vida de oração. O cristão deve buscar glorificar a Deus com o seu louvor. O cristão deve também buscar afastar-se de toda a corrupção do mundo. O cristão deve buscar colocar em prática
todos os outros mandamentos que o Senhor exige de nós, não apenas a caridade. Hoje existe este erro que nós devemos ter muito cuidado. É verdade que grande parte das pessoas não fazem caridade nem de uma forma nem de outra. Às vezes algum assistencialismo, às vezes algum tipo de socorro, enfim. Mas a caridade, no sentido cristão da palavra, ela tem uma raiz mais profunda. O que motiva, de fato, é o amor a Deus e por causa do amor a Deus, o amor ao próximo. Nós socorremos os nossos irmãos porque somos capazes de ver Cristo neles. Porque Jesus diz, o que nós fizermos aos pequeninos, o que fizermos ao necessitado, nós estaremos fazendo a ele. E esse necessitado não quer dizer simplesmente aquela pessoa humildezinha, ou simplesmente aquela pessoa, não é, a criança ou o velhinho. Ele fala, inclusive, dos marginais, ele fala dos encarcerados. E normalmente, a maior parte daqueles que estão presos são pessoas que cometeram crimes. Portanto, e Cristo chega ao ponto de identificar-se com os próprios criminosos e dizer que aqueles que os visitam, a Ele está visitando também. Evidentemente que a nossa visita não significa a aprovação de qualquer erro que tenham cometido, mas justamente esta presença que leva esperança a fim de que possam perceber que há pessoas que os amam, não amam as atitudes erradas que eles praticaram, mas a eles sim, e oferece para eles também a oportunidade, oferece para eles também a doutrina de Cristo, que liberta de todos os vícios e que dá ali a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que consiste em não estar preso em nenhum vício, em nenhum pecado. Meus amados irmãos, Cristo nos diz que nós devemos ser a luz do mundo. Cristo nos diz que nós devemos ser o sal da terra. A luz deve iluminar, deve fazer visível aquilo que está à nossa frente. E é exatamente esta a mensagem que o Senhor nos dá hoje. Então, a nossa vivência, a vivência do Evangelho, deve fazer com que outros enxerguem a Cristo. E o vosso Pai, quer dizer, o Pai Celeste, seja glorificado. Não é para que nós venhamos a aparecer, não é em virtude de nosso envaidecimento, mas a prática das obras de misericórdia, a prática do bem, deve fazer com que as pessoas acreditem em Jesus e sintam o desejo, a necessidade de também segui-lo, de também recebê-lo como Senhor e Salvador de suas próprias vidas. O sal, vai dizer Jesus, vós sois o sal da terra. Enfim, o sal é aquilo que dá sabor, o sal é aquilo que tempera, é aquilo que dá gosto. E assim deve ser a vida de cada cristão. Nós devemos temperar o mundo, temperar a vida das pessoas com esta pitada de felicidade, de paz, com este exemplo de realização humana, a fim de que elas possam, então, saborear a beleza do Santo Evangelho e, de fato, se decidirem e desejarem também viver aquela mesma experiência de Deus que nos motivou a servir o próximo e a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a luz e o sal da terra que devemos ser depende sempre da nossa espiritualidade, da profundeza, da profundidade de nossa vivência espiritual. Por isso, só é capaz de fato de servir o próximo como Jesus mandou, só é capaz de fato de ser luz do mundo, só é capaz de ser sal da terra e não perder o sabor aqueles que vivem se esforçando, aqueles que fazem este esforço contínuo de viver na graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não somos capazes de fazer nada de bom. Sem a graça de Deus, nós não somos capazes de agradar a Deus e nem servir ao próximo como ele precisa ser servido. Olha, irmãos, obras de caridade, no sentido humano falando, obras de assistência, muitos fazem, os políticos fazem, maçons fazem, espíritas fazem, pessoas que não têm fé fazem, mas a carta aos Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cristãos, repito, devemos ter uma motivação mais profunda para fazer o bem para os nossos irmãos. E esta motivação profunda que nos faz ver Deus no próximo, ela continuará mesmo depois que o nosso próximo nos decepcione, mesmo depois que constatemos que há pessoas que não são honestas, ou que não são pessoas que correspondem, ou que são gratas e assim por diante. Nós continuamos a fazer o bem, porque somos capazes de ver Cristo em nosso próximo. E esta motivação para socorrer os necessitados, esta motivação para buscar a justiça, esta motivação para poder fazer o bem ao nosso próximo, não provém de nenhuma ideologia. Aquilo que diz São Paulo na segunda leitura, não provém do discurso da sabedoria humana, mas é consequência da experiência que nós temos de Deus.
é a força, é a palavra eloquente do Espírito que sopra em nossos corações e nos motiva a dar a vida pelos nossos semelhantes, que nos motiva de fato a fazer algo para que a vida do nosso próximo seja mais feliz, para que o nosso próximo encontre de fato consolo aqui e sobretudo na eternidade. É isto que nos motiva a fazer o bem e a buscar de fato a justiça para com aqueles que sofrem. Não é qualquer tipo de ideologia, como o marxismo, como o comunismo ou qualquer outro tipo de ideologia que de um lado pode pregar, entre aspas, a igualdade e a fraternidade, mas do outro lado oprime, destrói, massacra e rouba a verdadeira liberdade das pessoas. Não é isso que motiva um cristão. O que motiva o cristão é de fato a sua experiência com Deus, é de fato este convencimento de que Cristo está presente no seu próximo e que há alegria, há grande felicidade em servir. Como disse o próprio Senhor, há mais alegria em dar do que receber. É isto que faz com que nós cristãos, de fato, prossigamos em todo este esforço de testemunhar com as nossas obras este amor a Deus, servindo os nossos irmãos, especialmente aqueles que mais necessitam. Que a Santíssima Virgem Maria, a nossa Mãe do Céu, nos ajude a reconhecermos sempre esta condição da miséria humana, a fim de que nosso coração se volte àquele que sofre nas suas necessidades espirituais e corporais, e também preocupar-nos, sobretudo, com a sua salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.